Graça e paz, queridos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade de estarmos na tua casa. Muito obrigado, Pai, por nós podermos estar aqui. Muito obrigado por nós podermos te louvar. Muito obrigado, Pai, por nós podermos ter essa comunhão com os nossos irmãos. Muito obrigado, Pai, pelo estudo da tua palavra de manhãzinha. Muito obrigado, Senhor, porque nós vemos a presença do Senhor aqui. Que o Senhor Deus possa estar ministrando nessa meditação que nós vamos ter agora. Que o Senhor possa estar falando aos nossos corações. Que possamos estar com os nossos ouvidos, nossa mente, nosso coração aberto, cativos a Ti, para que o Senhor possa estar ministrando sobre as nossas vidas. Nós te louvamos, nós te agradecemos pela essa oportunidade que o Senhor concede a todos nós. Nós te louvamos e agradecemos assim, Pai, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Este é o último culto que nós vamos fazer no ano de 2024. E aí, quando a gente para pensar em ser o último culto do ano, a gente já fica pensando como é que vai ser o ano que vem. E a gente começa a fazer planos para o ano que vem. Mas antes de nós fazermos os planos para o próximo ano, a gente sempre para pensar, para ver como que foi o ano que se passou. Porque com certeza, no começo do ano, nós fizemos planos para esse ano de 2024. Lá em janeiro, provavelmente você deve ter pensado, bom, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo, esse ano eu vou comprar tal coisa, esse ano eu vou estudar tal coisa, esse ano eu vou deixar de fazer tal coisa. E você, no começo do ano, você fez muitos planos. E aí o ano se passou. E aí quando chega no final do ano, você pensa assim, será que as coisas que eu planejei lá em janeiro, elas se concretizaram durante o ano? Será que aquilo que eu havia proposto, isso realmente aconteceu? Será que os planos que foram feitos, eles foram realizados? Será que os sonhos que eu havia tido, eles realmente aconteceram? E a gente chega no final do ano e a gente fica com essa pergunta. Nós fazemos uma retrospectiva de como que o ano foi. Nós vemos que às vezes os jornais fazem isso, né? Retrospectiva 2024. E aí eles vão falar todos os noticiários que aconteceram, mais importantes, que aconteceram no ano. E é importante nós fazermos uma retrospectiva de como que foi o nosso ano. Só que quando nós fazemos isso, a maior probabilidade de quando nós fazemos uma retrospectiva sobre o ano que nós tivemos é da gente lembrar das coisas ruins que aconteceram. É mais comum você falar assim, e aí, como é que foi esse ano de 2024? Ah, foi difícil, hein? Olha, esse ano foi difícil, porque esse ano, sabe o que aconteceu? Fulano e tal da minha família ficou doente, o outro lá perdeu o emprego, e os meninos na escola ficaram de recuperação, e tivemos que pagar um professor particular para que no final do ano ele conseguisse passar naquela matéria difícil. Olha, esse ano quase que eu fui demitido, olha, foi por pouco. E a pessoa ela começa a contar e ela vai falando. Aí ela diz assim, e teve uma outra situação, destelhou a minha casa. Você lembra aquele chuvarão que deu um tempo atrás lá? Destelhou a minha casa nesse ano de 2024, nós tivemos que fazer o telhado de novo. E a pessoa vai contando, e aí você fala assim, não aconteceu nada de bom no seu ano de 2024 aí? Porque você já está meia hora conversando comigo e já faz meia hora que você está contando todas as coisas ruins que aconteceram no ano de 2024. Não aconteceu alguma coisa boa aí, não? Aí a pessoa fica assim, ela fala, uma coisa boa. Aconteceu. Aí você fala, e o que aconteceu? Ela, então, uma coisa boa. Por quê? Porque nós temos uma mente voltada para as coisas ruins. Quando no noticiário tem uma notícia boa, dá um certo ibope, mas quando uma notícia ruim, dá um ibope muito maior, né? Eles falam assim, coloca isso na capa da revista, porque todo mundo vai querer ver aquilo. Então, isso chama a atenção das pessoas. Por quê? Porque nós somos, vamos dizer assim, acostumados a ver os pontos negativos e problemáticos que nós vivemos e que as pessoas também vivem. Nós somos assim. E aí, por nós sermos dessa forma, nós olhamos para o ano que passou e a gente consegue encontrar um monte de coisa complicada e um monte de desafios e um monte de situações difíceis que nós passamos. Mas será que nós lembramos
da proteção de Deus na nossa vida? Porque se você está aqui hoje, queridos, é porque Deus protegeu você durante todo esse ano de 2024. Senão você não estava aqui, não. Senão, com certeza, você não estava aqui, você poderia estar no hospital, você poderia estar numa cadeia, você podia estar num leito na sua casa que você não consegue sair de lá, ou você poderia estar no cemitério e você não estaria neste lugar. Então, se você chegou aqui, é porque Deus te protegeu. Mas será que nós lembramos do sustento de Deus durante todo esse ano de 2024? Ele sustentou você tanto na questão de alimento, como na questão financeira. Ele sustentou, porque senão você já teria morrido de fome. Será que nós lembramos da orientação que Deus deu para a gente nesse ano de 2024? Quantas tomadas de decisões você fez? Será que todas as tomadas de decisões deram erradas? Ou várias tomadas de decisões que você fez, as decisões foram certeiras? Foi Deus que estava orientando você nas tomadas de decisões que você teve que tomar durante aquele ano. E as conquistas? Será que em 365... Esse ano teve 366, né? E será que em 366 dias desse ano não teve uma conquista? Não teve algo que você falasse assim, uau, aconteceu tal coisa e eu fiquei muito feliz por isso. Será que não teve? E as vitórias daqueles desafios que você falou assim, olha, eu estava diante de uma situação, não sabia, e de repente Deus orientou e eu consegui sair dali, estou muito feliz porque um desafio foi vencido. Será que não aconteceu isso? Com certeza, querido, se você for parar para pensar, você vai achar várias dessas situações na sua vida. E a palavra de Deus nos orienta a fazermos exatamente isso, o processo inverso daquilo que nós estamos acostumados a fazer. Convido os queridos a abrir a palavra do Senhor lá no livro de Isaías, no capítulo 12. A gente tem que lembrar que Isaías foi aquele que profetizou sobre o Messias, a vinda do Messias. Mas, além disso, Isaías também profetizou para o povo. O povo teve momentos em que eles estavam bem, teve momentos que eles estavam em paz, mas houve momentos em que o povo estava em momento de cativeiro, estava escravo, estavam sendo oprimidos. E houve profecias, tanto nos momentos bons como nos momentos ruins, na vida do povo de Israel. E Isaías profetizou dentro desses períodos. E aqui, neste caso, o profeta Isaías, ele orienta o povo a lidar com algumas das situações. E ele diz assim, a partir do verso 1: E dirás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Vocês vão lembrar comigo que o povo de Israel muitas vezes pisou muitas vezes na bola, mas pisou muitas vezes e eles pecaram várias vezes e Deus ficava irado com eles. E aí quando Deus ficava virado com eles, eles então recebiam as consequências da decisão errada que eles tomaram. Mas essas consequências não perduravam para sempre. A ira de Deus chegava uma hora que Deus falava assim, bom, agora tá bom, agora vamos deixar eles ficarem bem de novo. Então por isso que ele diz assim, ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Então olha que Deus amoroso, ele deixa as consequências acontecerem dos pecados, mas chega um momento que ele tira. E olha o verso 2. Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Olha o verso 4. E direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, porque fazei conhecido os seus feitos entre os povos, e contai quão excelso é o seu nome. Então ele está dizendo assim, olha, fale para as pessoas aquilo que Deus fez na sua vida. Conte para eles. Então, nós damos graças ao Senhor, como o verso 4 diz. Da graça ao Senhor, nós invocamos o seu nome e fazemos o seu nome conhecido. Era isso que o profeta estava dizendo para o povo de Israel. E olha o verso 5. O verso 5 diz assim, cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Ele quer que toda a terra saiba os grandes feitos que Deus fez.
E Deus fez grandes feitos na Bíblia. Quando nós citamos as coisas que Deus fez na Bíblia, os milagres que Deus fez, as pessoas olham e falam assim: uau, não existe Deus igual ao Deus que nós servimos. Mas, quando nós contamos para as pessoas as coisas que Deus faz na nossa vida, as pessoas também falam assim: uau, não existe Deus igual ao Deus dessas pessoas que estão contando isso para mim. Nós podemos fazer conhecido o nosso Deus através das coisas que nós contamos que Deus fez na nossa vida. Isso faz uma diferença muito grande. Porque quando nós fazemos isso, nós exaltamos o Deus que fez isso em nós. Mas para isso nós precisamos lembrar daquilo que Deus fez. Se a gente não lembrar daquilo que Deus fez, não tem o que contar. Mas quando nós lembramos daquilo que Deus fez, aí nós conseguimos lembrar, e aí nós conseguimos contar, e aí as pessoas conseguem conhecer o nosso Deus também. A semana passada, estava conversando com um rapaz amigo meu, e ele estava me contando uma situação. Ele falou assim: rapaz, eu peguei o caminhão da empresa e estava subindo um morro, porque ele mora ali na região litorânea, mas ele tinha aqui numa cidade montanhosa. E ele estava subindo o morro com o caminhão, e o caminhão quebra no meio da serra. E aquelas serras, isso foi lá em Santa Catarina, eram aquelas serras que só passava um que sobe e um que desce, só um trechinho ali. Quebrou bem ali, e já era de noite, no meio do nada, não pegava nem sinal telefônico, estava lá. E ele quebrou e ele falou assim: e agora, meu Deus, o que vai acontecer? Como que eu vou sair disso? Né? Porque se ele tivesse que subir, ele tinha que subir muito, porque estava no meio da serra. E se ele tivesse que descer, ele teria que descer muitos quilômetros. Não era assim: eu vou no posto ali da esquina. Não, era muitos quilômetros. E ele estava ali, e ele começou a pedir carona para as pessoas. E ninguém dava carona para ele, né? Imagina, de noite, num lugar no meio do nada, um homem pedindo carona. Você ia parar? Até ele falou isso para mim, ele falou assim: Mauri, você ia parar? Eu falei: pois é, né? Por quê? Porque a gente fica com outras coisas na cabeça. E ele estava ali, ele falou assim: Senhor, e ele via que ninguém dava carona para ele, ele falou assim: Senhor, eu vou esperar mais 2 pessoas. Se uma dessas 2 pessoas parar, então eu sei que o Senhor está comigo e o Senhor vai me ajudar. Se essas 2 pessoas não parar, então aí eu vou sozinho até chegar em algum lugar para poder ligar para o meu chefe para trazer um reboque aqui e tal. Aí ele falou assim: aí rapaz, passou um e não deu carona. E aí veio um caminhão e o caminhão parou. O caminhão parou e falou assim: e aí rapaz, o que está acontecendo? Aí ele contou: olha, eu precisava ir em tal lugar. Ele entra no caminhão e o caminhoneiro começa a levar ele até lá. E enquanto ele está ali assim, o caminhoneiro fala assim: olha, eu vou falar uma coisa para você, eu não podia parar para você, porque a orientação que nós temos é que nós não podemos parar, porque eu tenho uma carga carregando aqui, você podia ser um ladrão, você podia estar me assaltando, alguma coisa. Ele falou assim: rapaz, mas deu um negócio dentro de mim, e esse negócio dentro de mim fez com que eu parasse. Aí ele falou assim: aí eu parei. Aí esse meu amigo pegou, contando para mim, ele falou assim: rapaz, foi Deus, cara, que tocou no coração daquele caminhoneiro para poder parar, para eu poder entrar. E aí essa foi a oportunidade que esse meu amigo teve para poder falar com o caminhoneiro. Olha que impressionante. E aí o caminhoneiro levou ele até o lugar que tinha que ir e tal, certinho. E ele contou essa história para mim, eu falei assim: rapaz, fantástico isso que Deus fez para você. Então, olha que bacana, quando nós contamos uma coisa assim, a gente olha o Deus que abriu o Mar Vermelho, é impressionante, mas o Deus que faz um caminhoneiro parar para dar carona para você para ir lá, é o mesmo Deus, e faz isso na minha vida e na sua vida. Isso mostra o nome de Deus conhecido para todas as pessoas. Essa semana eu recebi um áudio de um outro amigo meu que trabalha numa empresa em que estava tendo um problema lá, e nos últimos 2 meses esse cara estava trabalhando absurdamente e não conseguiam resolver alguns problemas. E aí ele me manda um áudio falando assim: olha, Mauri, Deus me deu uma sabedoria para identificar os erros que estavam acontecendo ali naqueles componentes eletrônicos, naquele negócio de elétrica lá, e a gente conseguiu resolver, e eu consegui entregar o projeto para uma empresa que ele trabalha lá de energia. Ele falou assim: conseguimos entregar tudo isso. Tipo, aquilo que ele não fez em muito tempo, naqueles 2 meses conseguiu ser resolvido. E ele falou assim, e ele disse isso no áudio: foi Deus que deu a sabedoria para eu identificar onde que estava o erro ali. E eu falei assim: uau! Isso é fantástico, é Deus que vai agindo na nossa vida. E quando você conta isso, as pessoas falam assim: eu quero esse Deus para mim também.
Porque se Deus pôde dar essa sabedoria para você, para resolver aquele negócio que ninguém conseguia resolver, se Deus é aquele Deus que fez um rapaz parar no meio do nada, para dar carona para uma pessoa ir lá, se Deus é o Deus que faz essas coisas, eu quero esse Deus para mim também. Então, quando nós fazemos o nome de Deus conhecido, nós contamos aquilo que Ele faz em nós e as pessoas começam a conhecer o Deus que nós servimos. Isso faz uma diferença muito grande. Às vezes tem algumas pessoas que falam assim, eu não sei evangelizar, pastor, porque eu não conheço todos os versículos da Bíblia, e vai que a pessoa me faz uma pergunta que eu não sei responder. Então conta aquilo que Deus fez na sua vida. Conta para Ele. Fala assim, antes eu vivia assim, e agora eu vivo assim. Aí a pessoa vai falar assim, e o que mudou? O que mudou foi que Jesus entrou na minha vida, e depois que Ele entrou, mudou essa história. Aí a pessoa fala assim, então eu também quero, se Jesus mudou a sua vida dessa forma para essa forma, então eu também quero esse Jesus para mim também. Olha só, foi o que a mulher do poço fez. Estava conversando com Jesus, ela entra dentro da cidade gritando, e aí todo mundo quer saber de que aconteceu com aquela mulher, e aí Jesus, que era só para passar, ficou 3 dias ali. Por quê? Porque ela conta aquilo que aconteceu. O texto aqui diz isso, no verso 4. E direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, porque fazei conhecido os seus feitos entre os povos, e contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isso em toda a terra. Toda a terra precisa saber aquilo que o nosso Deus tem feito. Aquilo que Deus já fez, mas aquilo que Deus está fazendo agora. E Ele está fazendo agora na sua vida. Então, quando você olha para esse ano de 2024 e você vê as coisas que Deus fez, dê graças a Ele pelas coisas que Ele fez em você. E tente conseguir lembrar das coisas que Deus fez, porque Ele fez. Com certeza Ele fez. E com certeza Ele fez muita coisa. É a gente que não lembra. Mas é um exercício que nós vamos precisar começar a fazer na nossa mente para que a gente possa conseguir fazer isso. Mas você sabe que o apóstolo Paulo, ele fala uma coisa que nos deixa intrigado. Ele fala uma coisa que nos deixa inquieto. Ele fala uma coisa que a gente fica assim, mas será? Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 18, como é um verso pequenininho, eu só vou citar para os irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, diz assim, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aí você fala assim, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. E quando eu era pequeno, eu estava na escola bíblica, quando eu era pequenininho, o nosso professor de escola bíblica, ele falava assim, queridos, o que é tudo? A gente ficava assim, aí ele, tudo? É tudo. Ele falava isso e a gente, né? Mas é porque tudo é tudo. E quando o apóstolo Paulo diz em tudo dai graças, é porque em tudo nós podemos dar graças. Aí você diz assim, mas e na situação complicada? Como é que eu vou dar graças numa situação complicada? Como é que eu vou dar graças naquele desafio? Como é que eu vou dar graças naquele problema? Como é que eu vou dar graças naquela doença? Como é que eu vou dar graças naquele desemprego? Como é que eu vou dar graças naquele problema de relacionamento que eu estou tendo com meu filho, estou tendo com a minha esposa, estou tendo com meu pai, estou tendo com... Como é que eu vou dar graça num problema desse? Como é que eu vou dar graça no problema financeiro? Como é que eu vou dar graça nessa situação que eu não consigo sair? Como é que eu vou dar graça nisso? Pois então, o próprio apóstolo Paulo, ele pega e lá em Filipenses, vale a pena nós lermos juntos, em Filipenses no capítulo 4, ele vai falar um pouquinho sobre como que as coisas aconteceram na vida dele. Filipenses capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 10. O verso mais conhecido é o verso 13, todo mundo conhece, mas antes do verso 13 tem alguns versos que explicam o verso 13, que é o que todo mundo conhece. E aqui nós podemos ver como que o apóstolo Paulo lidava com as situações. Quer sejam as situações boas, quer sejam as situações complicadas. E, queridos, ele teve muita situação complicada. Com certeza, se nós tivéssemos a oportunidade de conversar com ele, ele seria um grande contador de histórias, de contar as histórias que ele passou. Quer sejam as boas, quer sejam as ruins. Mas olha o que ele diz a partir do verso 10. Ele diz assim,
Filipenses, capítulo 4, começando a partir do verso 10. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu vou ler de novo. Porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E aí ele continua. Eu sei o que é passar necessidade, mas eu também sei o que é ter em abundância. Eu aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Tanto estar bem alimentado como ter fome. Tanto em ter abundância como passar necessidade. E aí o verso que todo mundo conhece, posso todas as coisas naquele que me fortalece. As pessoas usam esse verso de posso todas as coisas naquele que me fortalece, como assim? Não, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece e tal, então eu vou conseguir passar por tudo porque eu posso tudo. Ele fala assim, não, aqui é o seguinte, eu posso passar por todas as situações, quer sejam situações boas, quer sejam situações complicadas. E em todas essas situações, quer sejam as boas, quer sejam as ruins, em todas essas situações eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, que é Cristo, e por isso eu aprendi a viver contente em todas essas situações. Isso muda a forma como a gente olha para o nosso ano de 2024. Porque quando você volta desde janeiro até hoje, e você vai lembrar das situações complicadas, você fala assim, eu passei por aquela dificuldade, mas depois que eu passei daquilo, agora eu aprendi. Eu já aprendi que eu não posso fazer daquela forma, porque se eu fizer daquela forma não vai dar certo. Então você amadureceu ali, naquela situação. Eu aprendi com aquela doença, porque agora eu preciso cuidar do meu corpo assim, 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 porque senão eu vou ficar doente de novo. Eu aprendi com aquela situação financeira, então agora eu vou tomar mais cuidado nas próximas contas, nas próximas compras que eu vou fazer. Eu aprendi naquele relacionamento que eu precisava perdoar, e uma vez que eu perdoei, olha, restaurou isso fez bênção para a minha vida. E aí você começa a olhar as coisas que aconteceram no seu ano de 2024, que foram ruins, e você consegue ver que essas situações fez com que hoje, o que você é hoje, é por conta também dessas situações difíceis que você passou. Essas situações difíceis fez com que você amadurecesse, fez com que você crescesse, fez com que você superasse esses obstáculos e agora você consegue ajudar outras pessoas que estão passando por aquilo também. Coisa que antes você não conseguiria fazer, porque você não tinha aquela vivência. Olha só que interessante. E aí quando você olha dessa forma, você fala assim, então obrigado, Senhor, por ter passado por essa situação tal, porque agora eu já estou mais maduro e consigo então ajudar outras pessoas que também possam estar passando por isso. Então quando o apóstolo Paulo pega e coloca isso, é porque quando ele diz em tudo, é em tudo. Quer seja nos momentos bons, quer seja nos momentos complicados. Em todas essas situações, nós podemos dar graças a Deus, porque sabemos que em todas elas, Deus esteve conosco. Deus esteve formando o nosso caráter. Deus esteve nos ajudando e direcionando a gente para aquilo que Ele queria. Ele foi ajustando a nossa vida durante esse ano, quer seja nos momentos bons ou ruins, mas nós chegamos. E nós chegamos diferente de como nós começamos. Então, por isso, podemos dar graças a Deus por todas as coisas que aconteceram no ano de 2024. Todas elas. Mas é difícil, às vezes, a gente poder conseguir entender isso. A gente citou o apóstolo Paulo, mas lá no Antigo Testamento tem Jó. Jó, o primeiro verso do livro de Jó, traz um currículo que eu queria ter esse currículo. O versículo diz assim, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, este homem era íntegro, reto, temia Deus e se desviava do mal. Olha o currículo deste homem, uma linha. E eu fico pensando assim, se eu tivesse um pedacinho dessa linha, eu já estaria muito feliz, porque esse era o currículo deste homem. Então esse homem já era um homem assim, mas quando ele chega no finzinho do livro dele, lá no capítulo 42, ele diz assim, antes eu conhecia Deus só de ouvir falar,
mas agora os meus olhos te veem. Então, no começo do livro, ele já era um homem temente a Deus. Mas no final do livro, depois de tudo aquilo que ele passou, e vocês conhecem a história de Jó, ele perdeu todas as coisas, e ele sofreu muito. Mas no final do livro, ele tem um encontro com Deus que ele não tinha antes. Antes, ele era um homem que temia Deus de ouvir falar, ele era mais religioso. Agora não. Agora ele tem uma experiência com Deus, e agora ele vive aquilo que ele realmente acredita, que antes ele apenas acreditava. Então, no capítulo 42, ele dá graças a Deus por aquilo que aconteceu. Mas você acha que enquanto ele estava acontecendo, você acha que ele estava feliz? Não estava. Mas depois ele dá graças por aquilo que aconteceu. E isso também acontece no ano de 2024. Quando a gente olha para as coisas que aconteceram, naquele momento a gente fala assim, mas Senhor, em vez de nós falarmos para Deus, por que eu estou passando por isso? Que a gente possa falar, para que, Senhor, eu estou passando por isso? Porque quando você pergunta por que eu estou passando por isso, você está questionando, você está reclamando. Mas quando você diz, para que, Senhor? Para que eu estou passando por isso? Aí Deus fala assim, você está passando por isso para que você aprenda isso, isso e isso. E aí quando você aprende, você amadurece naquela situação difícil. E aí você vai poder dar graças a Deus por aquilo que aconteceu, mesmo sendo uma situação difícil. E isso é interessante. Nós saímos melhores depois dessas situações e podemos dar graças a Ele por isso. E voltando para o livro de Isaías, lá no capítulo 12, quando a gente conta esses momentos bons e quando nós contamos os momentos difíceis, mas aquilo que nós aprendemos com esses momentos difíceis, então nós fazemos o nome do nosso Deus conhecido também. Porque a gente fala assim, olha, tivemos esse problema da doença em casa, mas Deus nos orientou e foi curado, e agora a gente entendeu que nós temos que viver assim. Então até nesses momentos nós também podemos fazer o nome de Deus conhecido para as pessoas. E as pessoas vão poder conhecer o Deus que nós servimos através dessas coisas que nós contamos a elas. E isso com certeza faz uma diferença muito grande. A questão é, as situações vão acontecer, mas a questão é, qual é a perspectiva pela qual você vai olhar para aquela situação? Se você for olhar pela perspectiva humana, você vai reclamar, você vai murmurar, você vai desistir e você vai brigar com Deus. Mas se você olhar pela perspectiva do Senhor, você vai falar assim, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? E aí você vai entender aquilo que Deus quer e você vai passar daquela situação. As situações são a mesma, a diferença é a diferença de perspectiva. É isso que faz com que você seja agradecido ou que você seja reclamão. A diferença está na perspectiva e não na situação. Porque todos nós temos situações difíceis, mas uns são agradecidos e outros não são. O apóstolo Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, porque ele colocou na perspectiva do Senhor. O povo de Israel olhava na época do deserto pela perspectiva humana e eles reclamavam o tempo todo. Então a diferença de perspectiva. Só que quando nós temos um coração agradecido, queridos, nós somos menos ansiosos. Nós somos menos ansiosos porque nós sabemos que é Deus que está cuidando da gente naquela situação. E aí, por nós sermos menos ansiosos, nós confiamos nele. E quando nós temos um coração agradecido, a gente consegue lembrar daquilo que Deus fez e a gente sabe que se Deus cuidou de nós durante todo esse período, por que ele não vai cuidar de nós agora? Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas e agora? Mas se você for parar para pensar, durante todos esses anos Deus tem cuidado de você, por que ele não iria cuidar de você agora também? Então entrega para Ele essa situação. Se todas as outras situações que você passou, você viu Deus agindo em você, Ele vai cuidar de você nessa também. Então entrega isso para Ele e deixa Ele cuidar. E aí depois você vai ser agradecido por aquilo que Ele fez na sua vida ali também. Então olhando para esse ano de 2024, nós conseguimos lembrar de muitos acontecimentos que aconteceu. E vamos conseguir ser agradecidos por cada um desses acontecimentos. Mas nós temos que mudar a forma como nós olhamos para as situações. Nós precisamos parar de olhar para os lados negativos e começarmos a olhar pelo lado positivo, pelo lado certo, pelo lado do como as coisas devem funcionar. Porque é mudança de perspectiva. A situação é a mesma, é a perspectiva que faz com que você lida de uma forma
ou você lida de outra. E Isaías fala para que você então possa ter essa perspectiva, olhar dessa forma. Quando você faz isso, você então consegue render graças a Deus em todas as situações, como o apóstolo Paulo colocou. E se a gente for parar para pensar, o apóstolo Paulo já poderia ter desistido já na primeira, na segunda, na terceira perseguição. E quantas situações aconteceram? Mas se ele aprendeu a viver contente em todas as situações, nós também podemos aprender a viver contente em todas as situações. Então o convite dessa manhã é para que a gente então possa olhar para esse ano de 2024 que passou e conseguir lembrar de todos os feitos que Deus fez na nossa vida e você ser grato a Ele por todas as coisas que Ele fez. E você também olhar para as coisas ruins que aconteceram no ano de 2024, mas também entender e ver o que você aprendeu com cada uma dessas situações difíceis que você passou no ano de 2024. Aí você vai conseguir ter um coração agradecido e vai agradecer a Deus por esse ano que se passou. E o desafio para você é para que já nesse ano de 2025 você já comece com essa perspectiva do alto e tire a perspectiva humana que nós temos hoje. Porque quando você começa a olhar pela perspectiva de Deus, você vai reclamar menos e você vai agradecer mais. Você vai passar pelas situações menos ansioso e mais confiante por saber que Deus vai estar com você naquela situação. Você vai aprender com os problemas que forem acontecer e você vai amadurecer com esses problemas. E você vai estar mais sensível para os grandes feitos que Deus vai fazer na sua vida para que você possa ser grato a Ele por aquilo que Ele está fazendo. E aí você vai parar de ser essa pessoa negativa e vai começar a ser uma pessoa positiva. E aí você vai conseguir falar como o apóstolo Paulo de que você aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Tem um texto, e eu quero finalizar com esse texto. É um texto que eu gosto muito, que está lá em Salmo 136. Vamos abrir comigo no Salmo 136. Eu gosto bastante do Salmo 136, porque o que acontece? Nesse salmo aqui, o salmista, ele começa a lembrar daquilo que Deus fez com o povo de Israel. Então ele faz o seguinte, é um cântico, tá? Esse aqui é um cântico, e aí nesse cântico, ele cita uma situação que Deus fez para o povo de Israel, e depois ele agradece. Aí ele cita uma outra coisa que Deus fez com o povo de Israel e depois ele agradece. E aí depois ele cita uma outra coisa que Deus fez e depois ele agradece. Então ele lembra de um acontecimento e agradece a Deus por aquilo. Aí ele lembra de um outro acontecimento e depois ele agradece a Deus por aquilo. E ele vai fazendo isso durante o salmo inteiro. Olha só que interessante. Ele coloca assim: louvai ao Senhor, Salmo 136. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade é para sempre. E aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade é para sempre. E o sol para governar de dia, porque a sua benignidade é para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade é para sempre. Que feriu o Egito dos seus primogênitos. Lembra quando eles saíram, eles estavam escravos no Egito? A última praga foi a morte dos primogênitos, então por isso eles conseguiram sair. E aí ele cita esse acontecimento no verso 10. Porque a sua benignidade é para sempre. Que tirou Israel do meio deles, porque a sua benignidade dura para sempre. Com mão forte, com braço estendido, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade dura para sempre, e que fez passar Israel no meio deles. E ele vai contando, e ele vai contando, e ele vai contando. E conforme ele vai contando, ele fala assim, porque a benignidade de Deus dura para sempre. Então ele conta um acontecimento que Deus fez,
e ele agradece a Deus por aquilo que aconteceu. E nós podemos fazer isso, queridos. Você pode olhar para esse ano de 2024 e você pode falar assim: porque Deus fez na minha vida nesse ano essa situação, porque a sua benignidade dura para sempre. Porque Deus fez na vida da minha família esse ano tal coisa, então a sua benignidade dura para sempre. Porque nesse ano Deus me deu um emprego, então, porque a sua benignidade dura para sempre. Porque nesse ano o Senhor curou tal situação na minha família, porque a sua benignidade dura para sempre. Porque nesse ano aquele relacionamento que estava complicado, que esse ano foi reconciliado, porque a sua benignidade dura para sempre. Porque aquilo que nós estávamos precisando e Deus proveu nesse ano, porque a sua benignidade dura para sempre. E aí você consegue pegar o ano de 2024 e você ir citando as coisas que Deus fez na sua vida, e você pode falar: porque a sua benignidade dura para sempre na sua vida. Uma coisa é a benignidade de Deus durar para sempre no que está na Bíblia e naquilo que Deus fez para outras pessoas. A outra coisa é você conseguir ver isso na sua vida, no seu dia a dia, ali no trabalho, na família, na vizinhança. É ali, quando você vê ali, você fala assim: uau, que Deus fantástico que eu tenho, que Deus maravilhoso, que Deus que provê, que sustenta e que cuida de mim em todas essas situações. E aí quando você começa a ver o agir e o mover de Deus na sua vida nessas situações, você vai falar desse Deus para as pessoas com uma motivação diferente. Porque você vai falar daquilo que você está vivendo. Você não vai falar de uma coisa que você ouviu falar, você vai falar daquilo que você vive. E aí quando você fala daquilo que você vive, você vai fazer o nome de Deus conhecido em todas as pessoas. Isso, com certeza, vai fazer uma diferença muito grande. Então, a tarefa é essa. Faça isso na sua vida do ano de 2024. E o desafio é esse. Comece o ano de 2025 com essa sensibilidade de ver aquilo que Deus vai fazer na sua vida no ano de 2025. E aprenda a ter o discernimento de colocar a perspectiva do alto, para você entender e aprender com todas as situações. Assim, com certeza, iremos conseguir ser contentes em todas as situações e teremos um coração agradecido a Deus em todas as situações, porque nós vamos ver na nossa vida que a benignidade de Deus realmente dura para sempre. Amém, queridos? Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor realmente é um Deus muito bom para nós. Muito obrigado, Pai, porque nós podemos olhar para o nosso ano de 2024 e nós podemos ver realmente o Senhor agindo em nós, o Senhor agindo através de nós. E, Pai querido, perdoa-nos pelas vezes em que quando nós olhamos para o nosso ano e nós só lembramos das coisas ruins, das coisas complicadas e das lutas, dos problemas, das reclamações que nós fizemos. Mas que no nome de Jesus, ajuda-nos a olharmos para esse ano de 2024 e vermos o agir do Senhor, a provisão do Senhor, o sustento do Senhor, a proteção do Senhor, o direcionamento do Senhor, a cura que o Senhor nos deu e todas as coisas que o Senhor proveu para que nós pudéssemos chegar aqui hoje. E nos ajuda também a termos a perspectiva do Senhor para entendermos nos nossos problemas e desafios o que nós podemos aprender com aquilo que o Senhor nos colocou. Para que assim, Pai, realmente possamos ter um coração agradecido e ver o Senhor agindo na nossa vida, para que então nós possamos conseguir falar às outras pessoas esse Deus maravilhoso que o Senhor tem sido, que o Senhor tem operado nas nossas vidas, para que mais e mais pessoas possam conhecer a Ti, como nós temos conhecido também. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por essa oportunidade, no nome de Jesus. Amém.